Olá, seja bem-vindo ao Alerj Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre mobilidade urbana e os investimentos que devem ser feitos em transporte. Conosco no estúdio o deputado Luiz Paulo. Deputado, quero agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso estúdio. O que acontece com a área de transportes aqui do estado do Rio de Janeiro atualmente? Passa por um momento realmente de falência? Nós vivemos um momento de grande dificuldade, porque, primeiro, não existe um planejamento estratégico metropolitano para a área de mobilidade urbana. Todo mundo que estuda transportes, mobilidade, aprende nas escolas de engenharia que transporte, uso do solo e habitação devem caminhar juntos. Isso são fatores fundamentais de estarem inseridos num plano estratégico de mobilidade urbana. O que aconteceu na região metropolitana? Se faz casas, moradias, cada vez mais longe nas periferias. O projeto Minha Casa Minha Vida insiste nisso, porque quem arranja os imóveis para incorporar são as empresas construtoras, elas que propõem o financiamento. Não há estratégia, é tudo, aleatoriamente resolvido pelas empresas construtoras. As pessoas vão morar mais longe, tem que se deslocar desses conjuntos para os eixos de transporte, pagam tarifas cada vez mais caras e gastam muito mais tempo. De outro lado, você vê o constante incentivo fiscal com reduções de IPI e incentivos de ICMS para aumentar o número de montadoras no nosso país e no nosso estado. O Detran emplaca cerca de 20 mil novos automóveis por mês, o que dá 240 mil automóveis por ano. Então o espaço viário também fica todo saturado. As integrações modais não ocorrem com a frequência e com a qualidade devida. Então, tudo isso leva a essa carência imensa de falta de mobilidade. Agora, a palavra é realmente essa, é estratégia. O planejamento foi redescoberto nesses últimos 5, 8 anos aqui no Brasil? Olha, o planejamento é uma letra morta nos serviços públicos, principalmente no serviço público estadual. Quando o governador Sérgio Cabral assumiu o mandato, eu propus um projeto de lei para que nós tivéssemos um plano diretor metropolitano. A Casa aprovou o projeto, o governador sancionou. Era o ano de 2007. Nós estamos em 2013, somente agora que o governo do estado está acordando e está fechando os termos de referência para licitar um plano estratégico para a região metropolitana. E, evidente, um dos componentes desse plano é a mobilidade urbana. Na estrutura hierárquica do Poder Executivo do Estado, existe uma Secretaria de Planejamento e Gestão, mas é planejamento orçamentário e gestão de pessoal. Não existe nada na área do planejamento estratégico. Então, as decisões são tomadas sem estarem casadas uma com a outra, sem estar olhando para o futuro. Então, o planejamento tem que voltar à pauta, porque a política de mais de uma década de fazejamento, entre aspas, evidentemente não está dando certo. A priori, não existe problema em morar longe do centro, desde que haja um transporte que seja eficiente para fazer essa ligação. A gente tem agora a construção da linha 4 do metrô, que está interligando o metrô até a Barra, de Ipanema até a Barra. Foi o melhor projeto? Foi o projeto acertado? Era realmente necessário? E que alterações que poderiam ser feitas nesse projeto ou expansões futuras? Bom, primeiro, o governo do estado não está fazendo a linha 4, não é verdade. Ele está fazendo o que eu chamo de um linhão. Ele pegou o traçado da linha 1, que estava parado na Praça General Osório,
resolveu estender esse traçado por Ipanema até a Praça Nossa Senhora da Paz, pelo Leblon, passando pelo canal do Jardim de Alá, chegando até a Gávea e da Gávea indo a São Conrado, aí pegando o eixo da linha 4. Tanto é verdade que eles projetaram um linhão que vai se saturar assim que inaugurar, que nessa proposta que eles fizeram agora de mobilidade à presidente Dilma, eles estão solicitando 175 milhões de reais para desenvolver o projeto de quê? Da linha 4, ligando a Gávea ao Humaitá, do Humaitá até Laranjeiras e Laranjeiras até o Largo Carioca. Porque essa linha é uma linha que faz parte já do sistema estruturado do metrô. Esse linhão, não. Se tivesse investido agora na linha 4, quiçá não precisasse fazer esse trecho General Osório Gávea, passando pelo Leblon. Até porque desmobilizaram a estação General Osório, que já estava pronta e funcionando, vai ficar paralisada por 2, 3 anos. A gente, falando de metrô, a gente tem a maioria dos estados que sequer tem metrô aqui no Brasil, né? Se salvo engano, o estado do Rio é a segunda maior malha metroviária do país. A expansão do metrô aqui no Rio ainda é tímida, se a gente levar em conta a densidade populacional aqui da nossa cidade? Muito tímida. Nós temos talvez aí na ordem de 40 quilômetros de linha. Se você coteja, por exemplo, com São Paulo capital, você vê uma malha muito mais consistente. Então, os governos passados foram sempre muito lenientes nos investimentos em metrô. O metrô foi retomado na gestão do governador Marcelo Alencar, quando estendeu a linha de Botafogo até Copacabana, Praça Cardeal Arco Verde, e quando fez o metrô através da linha 2, chegar até a Pavuna, 17 quilômetros de linha. No governo Garotinho Rosinha, o metrô se estendeu da Cardeal Arco Verde até a Siqueira Campos, e da Siqueira Campos até Cantagalo, 2 estações. No governo Sérgio Cabral, de Cantagalo a General Osório, e agora começou essa continuidade que eu chamo do linhão, que é um projeto mal concebido sob o ponto de vista do sistema de transporte metroviário. Na outra ponta, a gente também tem a estação Uruguai, né, que vai ganhar mais uma estação ali na Grande Tijuca. É verdade, também tem esse antigo rabicho da Tijuca, né, que era o pátio de manobra dos trens que Tijuca é uma estação terminal, que vai ser ligado até a Rua Uruguai. Esse projeto muito antigo já, né? É do projeto inicial do próprio metrô, né? E com isso você vai captar um pouco mais de passageiros ali da divisa da Tijuca com o Grajaú e o Andaraí, visando, inclusive, no futuro, uma extensão dessa linha até o Meier. Agora, o que os especialistas chamam de janela de oportunidades, né? Quando a economia está boa, se faz esses investimentos em metrô que realmente são muito caros, mas num longo período eles se pagam, né? A gente está perdendo essa janela de oportunidades, parece que está se fechando com esses resultados piores da economia do país? 2 janelas de oportunidade estão se fechando. O Brasil teve aí quase uma década, que a gente chama na economia de céu de brigadeiro, por causa das crises econômicas nos outros países, não soube aproveitá-lo para investir em infraestrutura. E a segunda janela de oportunidade era a Copa do Mundo e as Olimpíadas e os seus legados. A Copa do Mundo não deixa nenhum legado para o nosso Estado, só deixa, ao contrário, ônus, que for ter gasto mais de 1,2 bilhões de reais na recuperação do Maracanã. E o legado das Olimpíadas ainda não está claro qual será, mas será sempre seguramente muito tímido, né? Agora os governos acordaram e a Presidente da República abriu os cofres
para projetos de mobilidade. O Estado do Rio de Janeiro apresentou o seu, mas verifico que com muitas falhas. Você começou pelo metrô. Para esse linhão, que eu chamo, que começa na Pavuna e vai acabar na Barra fazendo o circuito por toda a cidade do Rio de Janeiro, para esse problema ser minorado, cortar os pontos de estrangulamento, seria necessário fazer o trecho do metrô, que tem uma parcela aberta, Estácio, Carioca, Praça 15, para fazer aqui a interconexão com as barcas e com o projeto do VLT do município, que foi licitado e está dentro dos recursos pedidos com mais de R$1 bilhão para ele. E esse trecho não está arrolado naquilo que o governo do Estado pediu, mostrando-se que não se tem uma visão sistêmica. Mas se pediu a linha 4 até o Largo da Carioca. Eu sou até favorável que faça, né? Mas faltou esse trecho de interconexão que é fundamental. De outro lado, você vai no programa, né, e verifica que está pedindo recursos para o BRT Transbrasil, que é um eixo, pelo eixo da avenida, é um eixo de transporte por ônibus articulado, que virá pelo eixo da Avenida Brasil, 2 faixas para cada sentido. Mas esse ônibus articulado, os ônibus que vêm da Baixada têm que alimentá-lo, né? E não tem pedido de recursos de BRT, ônibus articulado, para Presidente Dutra, para Rio-São Paulo e para a própria Via Light, para demandarem o eixo da Transbrasil. Porque esta estação do terminal Américo Fontinelli, que é o terminal aqui da Central do Brasil, no horário do pico, mais de 500 ônibus por hora da Baixada chegam ali. E aquele terminal vai ficar sem acesso para a Baixada quando se derrubar a Avenida Perimetral, que é um outro grande absurdo. Então tem que ter uma previsão de o que se vai fazer com esses ônibus intermunicipais. E não está dentro desse pedido, né? Ao mesmo tempo, muito justamente precisa, está se pedindo a linha 3 do metrô, para fazer Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Justo pedido, mas justifica ainda mais que o metrô chegue até a Praça 15 e que invista-se com celeridade e com qualidade no reforço da frota de barcos, porque vai aumentar a demanda. E, mais uma vez, não se justifica derrubar a perimetral. Porque com a derrubada da perimetral, você vai ter uma transferência brutal de passageiros para as barcas, quando esse sistema está extremamente frágil. Na área portuária, área do Porto Maravilha, que se está fazendo um circuito de VLT para fazer as integrações com todos os modais, nesse quadrilátero Rodrigues Alves, Francisco Bicalho, Presidente Vargas, Rio Branco, se estendendo até o aeroporto Santos Dumont, nesse quadrilátero, podia permitir na Rodrigues Alves, no Armazém 1, que tivesse um terminal de barcas para alimentar São Gonçalo, para alimentar Magé, para alimentar Caxias. Porque a linha de desejo de quem vem dessa região é prioritariamente aquele eixo da Francisco Bicalho. Então você veja que como falta um planejamento estratégico nas inversões que tem que fazer o Estado em mobilidade urbana e o próprio município do Rio de Janeiro. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo e o Alerj Entrevista volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.